Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Claro que todos são bem-vindos, né? À casa de Deus, casa do Pai. Nós nos ausentamos da escola domingo passado, em razão de um pequeno intervalo para descanso. Fomos ali no Pantanal Mato Grossense, acompanhado de alguns casais que aqui estão, olhando para mim e dizendo: eu queria pescar tão bem como o bispo, né? E não consegui, né? Né, Daniel? Pedro João. Mas a verdade verdadeira, ninguém pegou nada, né? Alguma coisa. Mas não fomos lá para pescar nada, a gente foi para descansar mesmo, né? E foi muito bom. Graças a Deus. Pode cobrar de nós. Agora nós estamos bem renovados, né, Samuel? Desestressado, viu, Fabiano? Sem ansiedade. Largamos tudo lá no Pantanal, com os jacaré que tem lá. Olha, irmãos, graças a Deus, né? Vamos vencendo, né? Cada dia, vamos triunfando. Passando pelo Vale de Baca. Mas vamos passando, né? Não permanecendo no vale, mas subindo lá para Jerusalém, né? A alta posição. Graças a Deus. Notícia que a escola foi muito boa, uma excelente administração com o professor Everton, e a obra é de Deus, né? Os homens são importantes porque são instrumentos na mão de Deus, né? Vasos na mão do Senhor. Mas se não for ao Senhor, né? Se não é o Espírito Santo, a obra não vai. Não vai. Então vamos retomando aqui nossas atividades, a casa de Deus, com muita alegria, né? Caminhando, porque já entramos agora no segundo mês dessa revista. Um mês já se foi, né? Estamos começando novembro, dezembro, para nós concluirmos aqui o estudo desta matéria no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, né? E na verdade é uma exposição que o escritor da revista traz sobre as riquezas da graça, da misericórdia e da glória de Deus. Hoje já foi lido aqui, lição número 6, a revelação do mistério chamado igreja. Claro que eu até acho prudente, nós acabamos de ler, mas a gente ler toda a passagem de Efésios, primeiro, antes de começar o ensino aqui, porque na revista citou Efésios 3, mas deu a partir do versículo 3 e saltou aqui alguns versículos. Mas para a compreensão total, eu quero ler nesta versão que eu tenho aqui, que acredito que é a versão que todos possuem. Paulo, pregador aos gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou, e foi assim para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Meus irmãos, hoje falar desse mistério é muito fácil e comum e natural. Mas o que Paulo, no tempo que ele escreveu, comunicou aqui, era algo totalmente novo, incompreensível para os judeus, e que ele manifesta que recebeu não porque aprendeu de homem algum. Ele falou: o evangelho que eu prego, eu não aprendi de homem algum. E até fala: poucas vezes eu estive com João, Pedro, os apóstolos. Fui uma vez em Jerusalém, numa conferência muito rápida, ele falou isso, né? Depois eu encontrei Pedro, não sei aonde, né? Eu não tive conversa com os apóstolos, não sentei no banco para ouvir de Jesus com eles. Não. Fiquei 14 anos lá na Arábia, isolado. Depois voltei para Antioquia. Poucas vezes fui a Jerusalém e, repetindo, não tive quase contato com os apóstolos que foram antes de mim. Contudo, eu recebi um evangelho diretamente de Jesus, por revelação de Deus. Então, o evangelho que eu prego, não aprendi, não ouvi de homem algum, mas do Senhor. Agora, irmãos, voltando um pouco, todos nós temos a compreensão que Deus não é pego de surpresa. Tudo o que acontece, Deus já está sabendo e já preparou uma saída. Antes que o homem pecasse, já morreu o cordeiro. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Deus tem um plano estabelecido através dos séculos. Tem até um livro antigo, né? O plano divino através dos séculos. E quem acompanha esse plano divino vê que Deus vem honrando isso, né? Etapa por etapa, era por era, dispensação por dispensação, tudo vem se cumprindo. Só que há coisas que Deus revelou nesse plano, como vai acontecer. Todos nós sabemos que haverá um arrebatamento, está no plano divino através do século. Deus revelou isso para nós. Nós sabemos que haverá um novo céu, uma nova terra. Nós sabemos que haverá uma nova Jerusalém. Nós sabemos de tudo que permitiu, né? Revelação que Deus deu ao seu servo para mostrar o que vai acontecer, está lá em Apocalipse. Então Deus descortinou, revelou o mistério. Mas tem coisa que Deus escondeu, né? Para ele, aqui está, oculto no coração de Deus. O que era esse mistério que estava oculto no coração de Deus? Era a existência da igreja. Domingo passado foi estudado a igreja numa analogia da família. A igreja como família de Deus, né? E uma família se destaca quem? O pai, né? Então mostra Deus como o pai dessa família, o grande pai, né? Dessa família. Hoje a analogia é de um corpo. O corpo já não é mais pai, o corpo é cabeça, né? Lá mostrou Deus como pai, família, analogia da igreja como família, pai, Deus. Hoje vamos estudar a igreja como um corpo, e o corpo tem cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Deus escondeu isso, não mostrou para ninguém. Diz que nenhum profeta, aliás a Bíblia diz, Deus não faz nada sem revelar aos profetas. Agora revelou para os profetas do Novo Testamento, né? Ele fala aqui, revelou aos santos profetas e apóstolos, agora. Mas por mais que Abraão tivesse intimidade, Davi, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos eram profetas iluminados, revelados, né, por Deus, tantos mistérios no Antigo Testamento. Mas a palavra diz que Deus guardou algo oculto no coração dele. Você sabe que a igreja é nova para nós, mas para Deus não. A igreja sempre existiu no coração de Deus, estava no coração dele. Ela foi prometida por Jesus durante a caminhada dele, né? Edificarei a minha igreja. A primeira vez que aparece a palavra no Novo Testamento, a eclésia, a minha assembleia, né?
o meu povo, onde eu vou reunir todos os salvos, edificarei a minha assembleia. Prometeu. Jesus prometeu durante a caminhada dele. Na cruz, ele edificou a igreja. No Pentecoste, ele inaugurou a igreja. Porque a igreja é um corpo, e o corpo tem que ter um espírito. E no dia do Pentecoste, o corpo recebeu o Espírito Santo, que veio habitar no corpo. Então, no passado, Deus escolheu Israel, e é bom que se faça essa comparação, antes que a gente aprofunde a lição de hoje, do mistério. Deus chamou Abraão, e farei de ti uma grande nação. Com que propósito? Apenas para premiar Abraão, que foi achado fiel, um homem de fé, no meio da idolatria? Não, Deus tinha um propósito. Farei de ti uma grande nação, e através desta nação, eu vou me revelar ao mundo. Meu poder, minha glória, minha vontade, minha palavra. E Deus foi constituindo Israel, formando a nação de Israel, preparando aquele povo para receber a revelação de Deus, para ser a guardiã dos oráculos de Deus, das profecias, da lei, das revelações. Deus queria usar aquela nação para, através dela, o mundo inteiro conhecer Deus. Porque todo mundo era cheio de idolatria, politeísta, né? Deuses e mais deuses. O Senhor falou: vou fazer uma nação e vou revelar a ela a minha pessoa, a minha glória, a minha palavra, a minha vontade. E esta nação vai ser luz do mundo, vai me representar na terra, vai impressionar os povos, vai mostrar quem eu sou. Israel foi privilegiado. No Antigo Testamento, Israel foi a igreja do Antigo Testamento, né? Só que Israel falhou completamente nesta missão de mostrar Deus ao mundo, de mostrar a santidade de Deus ao mundo, a glória de Deus ao mundo. Fez isso em parte. Eles se tornaram exclusivistas, orgulhosos. Paulo fala isso, né? Achando que era o único povo escolhido na terra. Os outros tomavam conhecimento de Deus, mas não tinha direito de vir fazer parte do povo de Deus. Veja um exemplo do profeta Jonas, né? Que Deus mandou pregar lá em Nínive, e quando o povo arrependeu, Jonas ficou amargurado. Ele nem queria ir, né? Aquele povo tem que morrer mesmo. Essas nações pagãs, esse povo tem que morrer. Eles não compreenderam o amor de Deus, a misericórdia, o que Deus queria com Israel. Quando o profeta prega, o povo converte, ele: o senhor não fez certo, ué. Você já fez, pregou a igreja ficar exclusivista? Não, só nós, esse conjunto de assembleanos aqui, ou a eclésia atual, que tem direito. O mundo lá fora não tem mais direito. Vão pregar para descargo de consciência. Mas tomara que não converta ninguém. Esses bandidos aí, corrupto, adulto, perverso, maus, cruéis desse mundo, não merece salvação, não. Vamos pregar, já mandou pregar, mas não vamos esforçar para a conversão deles, não. Só nós aqui, já está bom demais, né? Para ir para o céu. Já tem muita gente salva. Era o pensamento, não ostensivo, mas a atitude de Israel parece que provava isso, né? Só Israel merece Deus, merece salvação, merece ser chamado povo de Deus. Os gentios, as nações, os gregos, os povos, que se percam, né? A atitude de Israel foi exatamente esta. E a palavra de Jesus até falou: vocês fazem prosélitos, converte gentios ao judaísmo, mas ele era uma vez filho do inferno, quando vem para o judaísmo, fica duas vezes filho do inferno. Piora a situação da pessoa, que não tem nada aqui no judaísmo para salvar esse povo, para mudar a história deles. Perdido estava lá, pior ficou aqui, vindo para uma religião como esta. Israel falhou. Deus sabia disso. Por isso que ele tinha um mistério oculto guardado no coração dele. Eu vou levantar um novo povo. Não vou desprezar Israel, que a Bíblia diz que Deus não rejeitou o seu povo. Só que Deus quer fazer de ambos os povos, judeus ou israelitas e gentios, um povo só, trazer para um corpo. Esse corpo é chamado de eclésia, igreja do Senhor. Esse é o nome.
Olha, compreensível para nós está claro demais hoje, não está? Mas imagine naquela época, aquelas culturas, né, divergentes, conflitantes, a rejeição de Israel em relação aos gentios. Os gentios também não queriam saber daquele povo. Agora Paulo diz: eu recebi um evangelho, gente, uma graça de Deus para anunciar o evangelho aos gentios, para levar a ele a salvação, uma coisa concreta, real, transformadora, que vai mudar a vida dos gentios. E tem uma coisa: os judeus podem vir junto. Deus quer fazer de ambos os povos um só. Qual é o grande mistério, pastor? Isso não é mistério, né? Porque a palavra mistério na Bíblia aqui não é essa questão de coisa mística, oculta, misteriosa, não. Aqui é um plano, é um projeto, é algo guardado, né? Guardado para um momento ser revelado. Então foi revelado que Deus tinha um plano de salvar a humanidade toda, de estender a salvação não só à nação de Israel, mas ao mundo inteiro. Onde não tem judeu, não tem grego, nem bárbaro, nem cita, nem branco, nem negro, nem japonês, nem preto, nem douto, nem indouto, todos somos um em Cristo Jesus. Desaparecem as diferenças em Jesus. Aliás, o que Jesus veio construir foi isso aí, foi a unidade na diversidade e a diversidade na unidade. Isso é um mistério que foi revelado. Agora o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: gente, primeiro eu quero que vocês entendam que essa sabedoria minha, esse conhecimento, essa luz que eu tenho é algo extraordinário. Acho que Paulo admirou dele mesmo, né? Mas como é que eu estou tão sabido assim, né? Como é que foi tão claro para mim esse entendimento? Como que eu possuo tanta bagagem? Ele cita isso aqui, né? Quando lerdes, podeis compreender o meu entendimento, a minha sabedoria, o meu conhecimento. Quando vocês lerem minha carta, aliás, Pedro impressionou, né? Pedro um dia escreveu dizendo: gente, o amado irmão Paulo escreveu certas coisas de difícil compreensão. Nem eu, Pedro, estou entendendo, né? Porque Pedro não era lá muito culto, né, teologicamente falando. Ele falou: olha, coisas difíceis que os indoutos na Bíblia torcem para a sua perdição, mas Paulo estava certo. Ele não estava questionando Paulo, estava dizendo que Paulo tinha um conhecimento, umas coisas que Paulo falou: gente, as revelações que eu tenho são excelentes, acima da média. Mas olha, não fica achando que eu sou vaidoso, não. Eu sou o menor, o mínimo dos santos. O meu conhecimento, a revelação que eu tive, não me fez de mim um homem orgulhoso, altivo, que discrimina os outros. Não. A revelação fez eu ficar mais humilde ainda. Até porque quando eu pensei que era alguma coisa, Deus me bota um espinho na carne e fala: fica quieto no seu canto. O que você tem foi eu que te dei, é a minha graça que te basta. Acabou que foi lá no céu, né? Paraíso, ouviu coisas inefáveis que não pode contar para os homens. Mas ele foi contando, né? Do jeito dele, a forma dele, ele foi mostrando o que ele viu no céu ao longo do evangelho que ele pregava. Então ele coloca primeiro aqui que ele era um homem revelado, mas ele não exclui os outros. Ele fala: foi revelado aos santos profetas e apóstolos. Não sou eu, mas esse mistério, esse plano que Deus tinha de fundar um novo grupo na terra, uma assembleia, um corpo aqui, e reunir nele todos os membros, todos que vão se convertendo, vai fazendo parte do corpo, vai sendo incorporado, né, nessa estrutura que Jesus criou, que na verdade é uma grande assembleia, porque a igreja é um organismo, mas é também uma organização. A palavra diz que todos os dias Deus acrescentava à igreja os salvos. O Senhor falou: vou criar uma estrutura e nela eu coloco os salvos. Quem é salvo vai convertendo, aceitando Jesus, eu coloco: esse aqui vai ser o dedinho, isso aqui vai ser uma veia, isso aqui vai ser a orelha, isso aqui vai ser não sei o que, isso aqui vai ser um neurônio. Quantos neurônios a gente tem? Milhões, né? Milhões. E nesse corpo, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Esse é um pedacinho dessa pele aqui, e o Senhor vai colocando no corpo de Cristo, vai formando o corpo.
a igreja está sendo formada ainda. Está faltando alguns membros, poucos, para o corpo ficar completo. Quando o corpo ficar completo, não fica mais na terra, aí vai para o céu, né? Completou o número de salvos. João teve essa visão, né? Aquele pessoal que foi para o céu, martirizado, debaixo do altar. Uma dizia: até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Foi dito: descansem até que se complete o número dos salvos. Até que o plano de Deus, né, de unir num corpo, trazer para o corpo de Cristo, todos os salvos, isso está para se completar. Então veja, os irmãos, que Paulo sofreu muito por causa dessa revelação. Tem gente que sofre muito pelo conhecimento que ele tem, né, pela revelação que ele recebe, pelo entendimento que ele tem das coisas de Deus. Às vezes ele paga um alto preço por isso. Outros não têm e não aceita, como a igreja sofre na terra, pela compreensão que ela tem do Evangelho, da graça de Deus, do amor, da morte de Jesus, do sangue do Senhor, das promessas de Deus. A gente não é entendido desse mundo, não. Nós somos discriminados aqui pelo entendimento, pela revelação que a igreja recebeu. Essa riqueza que ele fala aqui, para anunciar as insondáveis, a multiforme graça e sabedoria de Deus, que a igreja é portadora hoje. Do jeito que Israel recebeu a lei de Deus no passado, para ser guardiã dos oráculos, hoje quem guarda essa lei? A igreja. Se o mundo quiser ouvir a voz de Deus, tem que ouvir a igreja, porque ela é portadora da mensagem. Numa comparação, por exemplo, ao doutor Wilson ali, que é juiz, ele tem toda a condição de ser o ministro supremo. O que o Supremo é? É o guardião da Constituição. Constituição é o quê? A lei, né? A lei. É o guardião da Constituição. O que a igreja é? A guardiã da Bíblia, da revelação de Deus. Ela guarda, recebeu essa riqueza que é a lei de Deus, está aqui, conhecimento das coisas de Deus, não só para ela, mas para aplicar também, para levar ao conhecimento dos outros. Paulo falou: eu recebi esse mistério e eu estou pregando entre os gentios. E a igreja recebeu essa revelação para poder anunciar também essa revelação, para guardar, mostrar, faz assim, é assim que a Bíblia diz, é assim que Deus quer, é assim que o Senhor revelou, a palavra é esta. Porque, irmão, vai entrando muita coisa no meio que distorce, né? Israel deixou a lei de Moisés se contaminar. A tradição foi chegando, né? Através da lei foram criando outros princípios, valores, e foram incorporando. Jesus questionou muito isso, né? Os fariseus tinham tantas observações que não estavam propriamente na lei. Hoje vai surgindo tanta coisa aí que não é Bíblia. A igreja é guardiã, ela é o baluarte da verdade, coluna da verdade. Deus confiou, né? A gente não pode deixar a palavra de Deus morrer, flexibilizar. Os homens criam as leis e flexibilizam as leis, né? Quando eu estava numa cidade e o prefeito falou para mim: olha, semana que vem eu baixar um decreto aqui suspendendo o uso de máscara, porque o povo já não está obedecendo mesmo. Eu vou multar a gente aí. Você criou a lei, você revoga ela, né? Quem criou essa lei aqui foi Deus. Qual homem pode revogar ela? Nenhum. Flexibilizar a palavra de Deus, quem tem essa autoridade? Mas hoje estão fundando igreja por aí, e mais segmento, alterando a Bíblia. Não é uma igreja, não é uma igreja guardiã da palavra, não está zelando por ela, né? Como às vezes o Supremo não zela também, começa a interpretar a Constituição do jeito que quer, não do jeito que o legislador lá reuniu em Assembleia Constituinte, não é? Promoveu a Constituição, votou representando o Estado brasileiro, a população, tudo está ali, representa a vontade do povo, né? Todo poder emana do povo, aquela coisa toda, a Constituição está lá. Agora vem alguém que se acha no direito, porque nós temos que interpretar a palavra, é claro, né? Mas quem que melhor interpreta a palavra? Quem escreveu. Quem escreveu foi o Espírito Santo, quem interpreta é o Espírito Santo usando a gente. Todos os ministros têm que interpretar a Constituição, mas tem que interpretar à luz do pensamento do legislador. O que esses homens estavam pensando quando votou isso aqui?
e seguir lá. Aí se fizeram errado, então tem que reunir uma nova assembleia e fazer o certo. Mas não é alguém mudar. Então ninguém está autorizado hoje a mudar a palavra de Deus. A igreja tem que zelar por isso. Esse púlpito tem que zelar. Pastores, profetas, santos homens de Deus precisa zelar. Isso não está certo. Vai perder crente, que perca. Vai para lá, que vá. Mas nós vamos um dia estar diante de Deus. O Senhor vai falar: você não alterou a minha palavra. Deus falou lá: olha, quem diminuir, quem aumentar, não pode. No final da história, João recebeu essa exortação: quem diminuir a minha palavra, será diminuído o direito da árvore da vida. Quem aumentar aqui alguma coisa, será aumentar o seu sofrimento no inferno. Então vamos ficar com a palavra. Foi para isso que Deus levantou esse corpo chamado igreja. Nós não podemos falhar como Israel falhou. Saber que Deus ama a todos e quer salvar a todos de forma indiscriminada. Pode ser o pior pecador, a graça de Deus transforma ele. Paulo acreditava nisso, né? Por isso que ele pregava o evangelho a todos os gentios, que para os judeus não tinha remédio desse povo não, estava perdido. Mas ele enfrentou. Por isso que a lição começa dizendo, Paulo falando: gente, não preocupe com a minha prisão não. Eu estou preso aqui em Roma, mas estou preso, eu sou preso do Senhor. Não foi Nero que me prendeu, não foi ninguém não. Foi o Senhor que me trouxe para cá, me permitiu. Estou tranquilo aqui na cadeia, sabendo que isso faz parte do propósito de Deus para a minha vida. E é glória para vocês poder contar que o pastor de vocês está preso. E preso não porque roubou, que corrompeu não, está preso pela causa do evangelho. Ele diz aqui em 2 Timóteo, parece que 3:9, 2:9, né? Por essa causa do evangelho eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ele: então fique tranquilo, eu sou o prisioneiro do Senhor, eu sou o preso do Senhor. Estou preso por causa da revelação do mistério. A minha luta em favor dos gentios me trouxe para a cadeia. Os judeus se levantaram, dizendo que eu estou acabando com o judaísmo, acabando com a lei de Moisés, que eu estou introduzindo os gentios no judaísmo, isso e aquilo. Pedro quis ter uma coisa assim, né? O apóstolo São Pedro, meio que politicamente correto. Paulo falou: você não está certo, irmão Pedro. Quando você está no meio de judeus, você comporta igual aos judeus. Quando você está no meio de gentios, você comporta igual aos gentios. Isso não é certo. Deus quer fazer de judeus e gentios a mesma coisa. O cristianismo não pode ser uma vertente do judaísmo. O judaísmo é a religião principal e tem um braço chamado cristianismo. Não, senhor. Nós temos que viver o evangelho em qualquer lugar. E Paulo pagou um preço alto por isso. Acusaram ele em Jerusalém, tem introduzido um gentio no templo, né? Não, ele trouxe um elemento aí com ele, que vem das Arábias, vem sei de onde, e introduziu aqui no templo, e levou ele diante das autoridades. Paulo foi preso, e por fim, eles queriam mesmo condenar ele. Eu apelo para César, apelasse para César tu irás. Qual o crime dele? Ele falou diante de Festo, né? Daqueles reis lá: eu não cometi crime algum, nem combati a religião antiga. Eu tenho uma revelação do mistério, que eles chamam de seita. Mas não é seita não, isso aqui é a igreja do Nazareno, a igreja do Senhor, que tanto Deus está amando os judeus como os gentios. Eu não tenho nada contra o meu povo não, eu prego para eles se converter também. A minha alma, o meu esforço de conversão dos meus irmãos. Mas eles não entendem isto, não entendem. Então descanse, gente. Eu estou prisioneiro aqui, mas por uma boa causa, né? Paulo o dispenseiro. Olha, irmãos, a mordomia de Paulo consistia em que pudesse ir aos gentios com as boas novas da salvação em Cristo, e também com a mensagem de que a partir de então judeus e gentios eram um em Cristo Jesus. Não bastava a Paulo ganhá-los para Cristo ou abrir novas congregações, ele deveria ensiná-los acerca dos privilégios que a graça lhe otorgava. Sabe o que é o mistério? Olha, nós somos co-herdeiros com Cristo. Herdeiro é que tem direito à riqueza.
Cristo é o herdeiro, e quem está em Cristo é co-herdeiro com Cristo. Aqui não tem judeu e nem gentio, todo mundo que está em Cristo vai herdar as riquezas da graça e as riquezas da glória. Então eu sou o mordomo, o administrador, desses bens, dessa dispensação. Paulo não tinha nenhuma restrição em dizer isso, O termo dispensação vem de duas palavras gregas, ou mordomia, gregas, oikos, que significa casa, e nemo, que significa distribuir e repartir. Então o que é o mordomo? É aquele que é o governo da casa, que tem a chave da despensa. É a pessoa que entra na despensa, tira a comida e reparte com o povo. Paulo falou: eu sou o mordomo, o despenseiro, como a igreja é também. Ela tem a chave. Agora imagina os irmãos. Você, irmão, que está lá no último banco, irmão, você tem a chave da despensa. Então as pessoas não podem morrer de fome em volta de você. Você tem aqui a palavra de Deus, o Evangelho. Você vai lá, destranca a despensa, tira lá comida para o povo. Revelação, alimento, orientação para o vizinho, para o parente, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o colega de trabalho. Você tem a chave. Você é o governo da casa, o administrador dos bens celestiais. Deus nos confiou. Não pode ficar para você, não. Não, eu nunca vou abrir a chave da despensa. Toda a casa aqui posso circular, mas aqui não, aqui tem um mistério aqui dentro. Não pode abrir essa porta, não. Paulo falou: pois eu sou o dispenseiro. Fui lá, meti a chave lá, abri a chave e revelei o mistério para todo mundo. A graça de Deus, o Evangelho que salva a todo pecador. As bênçãos do Senhor que é chegar para todo mundo. Vamos parar isso, Pedro, João, Mateus, Tiago, todo mundo. Vamos parar com esse negócio de ficar exclusivista. Vamos espalhar o Evangelho. Paulo fez um estrago muito grande, no judaísmo. Foi lá e abriu a porta da graça. E tirou o Evangelho e distribuiu. Não, isso aí não pode não. Esse não pode, isso é gentil, isso é grego, isso é excluído. Conversa. Vamos pregar para prostituta, para todo mundo, para ladrão, para todos. O Evangelho tem que chegar lá. Temos que crer nisso. Porque isso é um mistério que Deus permitiu se revelar. Paulo, o embaixador. Como nós somos também, Desde o início da vida cristã do apóstolo Paulo, Deus deixou claro para ele que eu havia chamado para levar o Evangelho aos gentios. Quando o Senhor derrubou ele lá perto de Damasco, Deus falou com Ananias, vai lá e ora por esse homem, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. E Paulo entendeu isso, e se tornou. Irmão, a verdade é que teve um momento em que Paulo e Pedro, os dois cabeças lá da igreja, falou: Pedro, fala o seguinte, você fica pregando para os judeus aí, e eu vou pregar para meus irmãos gentios, para não ter confusão. Então tá bom, ainda bem que fizeram as pazes, Paulo, ministro da revelação divina. O mistério revelado a Paulo diz a respeito a Cristo e ao único povo, judeu e gentio. Tudo que está sendo revelado já existia, estava guardado e oculto no coração de Deus. No plano eterno, o Senhor via tanto judeus quanto gentios como membros comuns do mesmo corpo, participando da mesma promessa. Olha aqui, o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios, através da união de ambos com Cristo. E esta dupla união com Cristo e entre eles, a substância do mistério. Deu para entender aí? A natureza do mistério. Os gentios são herdeiros em conjunto com os judeus de algo que somente por adoção se tinha direito. Hoje você aceita isso e eu também compreendo claramente. Mas imagine naquela época unir esses dois povos. Os gentios se tornaram membros do mesmo corpo, isto é, a igreja. Eles também eram participantes da promessa de Cristo através da pregação do Evangelho. 3 coisas importantes acontecem conosco quando recebemos Jesus em nossa vida como Salvador. Tornamos-nos co-herdeiros. Um herdeiro é aquele que tem direito a tudo que o seu pai possui. Tornamos-nos membros do mesmo corpo. Isso nos fala da unidade.
e tornamos-nos participantes da promessa. O Senhor nos deu a promessa da vida, vida abundante, vida vitoriosa, vida de alegria, vida de bênção, 100 vezes mais nessa vida, depois o céu. Quem aceita Jesus tem tudo isso, né? A humildade de Paulo eu já falei, né? Pensa no homem humilde. Aliás, ele falou: trago no meu corpo as marcas de Cristo. E uma das marcas de Jesus é a humildade, né? Isso você só adquire no tronco. Marca você só adquire no tronco. Hoje eles estão uma forma nova de marcar o gado. Tem nações do mundo que nem compram gado do Brasil mais, porque o gado é marcado a fogo, né? Diz que está maltratando o animal. Então, normal hoje é o proprietário, o dono do boi, não marcar mais o gado. Deixa a pele limpa. Põe um brinquinho nele qualquer, mas não pode, porque a carne brasileira está sendo rejeitada em alguns países por causa que faz o animal sofrer por causa da marca. Aquele momento ali ser marcado dói, né? Deus está marcando o seu povo e dói, né? Paulo tornou-se humilde, e tornar-se humilde dói. Deus tira a arrogância do coração do homem, a altivez, a mitidez, o achismo, arrancar essa vaidade dele, dói, né? Mas Deus está marcando a pessoa. Lá na frente, eu trago no corpo as marcas de Jesus. Me custou muito, doeu muito, mas eu estou marcado. Tem marcas de Jesus aí, irmão? Diz que não tem herói sem cicatriz. Eu acho que já falei tudo. Vou ficar em pé. Tem um ponto número 3 aqui, mas já falei no 1, na introdução. Isso aqui para humilhar os teólogos. Viu, Danilo? Pastor fala aqui e humilha vocês, teólogos. Não é a sabedoria, não, é o jeito de falar assim, totalmente sem o esboço. Aí tá lá. Principalmente o pastor. Aleluia. Então, irmãos, quando vocês me ouvem, vocês podem compreender, não é, a revelação que eu tenho. Viu? Paulo escreveu isso, né? A compreensão que toda essa igreja tem também. Que agora Deus levantou esse povo para viver a palavra e para pregar a palavra, sem achar que nós somos os únicos, né? Jesus falou: tem outras ovelhas que estão fora daqui, gente, vai atrás delas. É isso que Paulo entendeu, é o que nós estamos entendendo nesta manhã. Você pode orar comigo? Eterno e querido Jesus, nosso amado Salvador, nós entendemos que tudo isto foi o Senhor quem fez, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A tua morte na cruz, a vinda do Senhor a este mundo para destronar Satanás, para abrir a porta da graça para toda a humanidade, inaugurar um período em que o Senhor recebe pecadores e come com eles. Obrigado porque somos igreja, corpo do Senhor na terra. Senhor, nos encha com a tua presença cada dia e nos dê cada instante o entendimento que o Senhor nos quer aqui como luz do mundo e sal da terra, para guardar a tua palavra, para preservá-la como ela é e também anunciá-la a outros, Senhor, enquanto o Senhor não volta. Abençoa teu povo na terra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. God bless you.